Qual é a melhor versão de Bíblia em português? É uma pergunta constantemente me fazem. Por isso que eu decidi gravar esse vídeo, para trazer algumas explicações importantes para que você as utilize quando for escolher a sua Bíblia de estudo. Quando vamos escolher uma Bíblia de estudo para utilizarmos como base, precisamos saber duas coisas. A primeira delas é em qual texto antigo foi baseada a tradução. Muitas Bíblias que nós temos em português, elas se basearam no texto que é conhecido como texto Receptus, um texto que foi elaborado por um homem chamado Erasmus de Roterdã, no ano de 1516. E esse texto ele fez com base em uma meia dúzia de manuscritos um pouco mais antigos que ele tinha. Mas o mais antigo manuscrito que ele tinha disponível era do século XII. Então ele reuniu esses manuscritos e montou um texto grego e se utilizou esse texto de Erasmus de Roterdã como base para então fazer revisões e publicar em português bíblico, como Almeida, Corrigida e Fiel, Almeida, Revista e Corrigida e algumas outras versões que nós temos em português. Mas como eu falei para vocês, o problema do texto Receptus é que ele se baseia em manuscritos muito recentes. Existe um outro tipo de manuscrito grego que é muito mais fiel ao original, que é o chamado texto crítico. Existe uma ciência que se chama crítica textual. Não confunda a crítica textual com a autocrítica, com a crítica das fontes. Não é isso, é a crítica textual, uma ciência que avalia os manuscritos mais antigos para extrair deles e observar neles quais são os mais fiéis aos originais. E essa ciência, ele estuda os manuscritos que são datados lá do final do primeiro século, do segundo século, do terceiro da era cristã, que são mais próximos do tempo que foram escritos. Provavelmente são muito mais fiéis aos originais do que aqueles que foram publicados ou escritos a partir do século XII. Para vocês terem uma ideia, existe cerca de 5.800 manuscritos gregos do Novo Testamento. E a crítica textual varia todos esses manuscritos para encontrar a fidelidade e o mais próximo possível daquilo que foi escrito pelos apóstolos do texto original. Então, o texto crítico é muito melhor do que o texto da texto receptus. Então, quando você vai avaliar uma Bíblia para você utilizar para você, a primeira coisa, avalie se ela usou o texto crítico ou não. Porque se ela não usou o texto crítico, provavelmente não é a melhor tradução. Uma outra coisa que é importante falar acerca desse mesmo ponto é que, embora o texto receptus contenha algumas divergências em relação ao texto crítico, essas divergências não são divergências doutrinárias. Não existe nenhuma divergência doutrinária, são questões factuais, são nomes, são alguns detalhes que não afetam a doutrina bíblica. Você pode chegar ao conhecimento de todas as doutrinas bíblicas, mesmo com as versões bíblicas que foram traduzidas com base no texto Receptus. Mas, se você quiser um texto mais fiel ao original, use as bíblias que foram traduzidas com base no texto crítico. E quais são essas versões de bíblias? São a Revista Atualizada, por exemplo, segunda edição, é baseada no texto crítico. A Nova Versão Internacional é uma excelente Bíblia, baseada no texto crítico também. Uma outra versão que é mais recente agora e particularmente é a mais fiel que eu considero é a Nova Almeida Atualizada. É uma excelente versão de Bíblia. A Nova Versão Transformadora também é traduzida com base no texto crítico. A Bíblia, nova tradução na linguagem de hoje, também é baseada no texto crítico. E a Bíblia A Mensagem também se baseou no texto crítico. Mas agora tem um ponto, queridos, que é muito importante, que é o segundo aspecto que eu falei que você precisa considerar. O primeiro, em que texto que a Bíblia foi traduzida se baseou. Se foi no texto crítico, beleza, é melhor. Agora, a segunda coisa que você não pode deixar de avaliar é qual é o tipo de tradução que foi feita. É uma tradução fiel? É uma tradução tendenciosa? E aí que a gente entra em algumas questões muito importantes. Por exemplo, as pessoas perguntam: missionário, a Bíblia Mensagem é uma boa Bíblia? Se você estiver usando a Bíblia Mensagem para ser uma espécie de devocional, eu não vejo nenhum problema. Mas se você estiver usando a Bíblia Mensagem para entender os contextos de maneira mais profunda, para a formulação das doutrinas bíblicas, ela sem dúvida nenhuma não é a melhor versão. Porque a Bíblia Mensagem ela é uma paráfrase do texto bíblico. Ela não é especificamente uma tradução, se baseia no texto crítico, mas é uma paráfrase.
e não a tradução, como as outras versões de Bíblia. A nova tradução na linguagem de hoje, mesma coisa, ela é uma boa tradução, sim, pô. Você pode ler, pode entender um pouco mais claro o texto, mas existe algumas coisas que, por ser uma tradução um pouquinho mais parafaseada, ela não fica tão clara, como estão nas versões mais literalistas em sua tradução. Então, quando a gente fala de fidelidade ao texto, existem algumas versões que eu gostaria de indicar para você, entre elas. Está em primeiro lugar, e acima de todas as outras, como eu já citei, a Nova Almeida atualizada. Essa é, sem dúvida nenhuma, a melhor versão em português de Bíblia que nós temos. Outra versão excelente, queridos, muito boa, que é traduzida com base no texto crítico e tem uma excelente tradução, fiel ao original, é a Nova Versão Internacional, a NVI. Então, Conhecida é uma Bíblia excelente para estudo. Outra também que é muito utilizada e que é muito boa, revista e atualizada, segunda edição. E agora uma intermediária entre as novas traduções, linguagem de hoje, a mensagem, e também essas mais literalistas, que é a nova versão transformadora, que também é uma Bíblia que você pode utilizar. Então, quando você leva em consideração todos esses aspectos, você pode chegar, sem dúvida nenhuma, a versão mais clara, mais correta e mais fiel. E nesse caso, a versão Nova Almeida atualizada da Sociedade Bíblica do Brasil, ela está num nível mais alto, um nível mais top, ela é mais fiel, mais claro. Sempre utilize ela comparando com outras versões, porque vão ajudar você a ter um entendimento mais correto e mais completo da Bíblia. E é claro, eu não deixo nunca de incentivar as pessoas a buscarem estudar os textos em suas fontes originais, o hebraico, o aramaico, o grego, porque aí sim você vai conseguir ter um contato mais direto com o texto bíblico da forma em que ele foi escrito. Então fica aí essas dicas para você. Que Deus te abençoe em seus estudos. Um abraço e até mais.